Meus irmãos, a paz do Senhor, gostaria que vocês ficassem de pé. A princípio, eu quero ler apenas um verso, que está no livro de Provérbios, capítulo 8. É o verso de número 13. Provérbios, capítulo 8, verso 13. O texto nos diz assim: o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu aborreço ou odeio. Amém? Ó Senhor, graças te damos, Senhor, pela tua bondosa palavra, que neste momento, ó Pai querido, mais uma vez é lida nesta casa, somando com todas as outras que já foram mencionadas aqui, Senhor, pois a tua palavra, Senhor, é pura, é viva, é eficaz. Ajuda-nos a compreendê-la pelo teu Espírito Santo, Senhor. Então, produz a revelação que for necessária, Senhor, para nossas vidas. Mas ajuda-nos a te servir, a amar a ti, Senhor, a temer ao teu nome. Ó Deus, assim nós pedimos pela tua bondosa graça e confiamos no poderoso nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. Os irmãos, alguns de nós sabemos que mês de março, mais ou menos, deste ano, 2022, passa rápido, né? Nós tivemos, na nossa igreja matriz, algumas sequências de culto de doutrina ministrada pelo pastor Samuel e mais outras pessoas a que ele convidou, falando sobre sobre o temor de Deus. Alguns irmãos devem lembrar que estavam lá, né? Como Antônio, eu e outros que costumam ir às terça-feiras vão lembrar disso. E foi uma série de mensagens a respeito do temor de Deus. E coube a mim na responsabilidade, já entrando para o mês de abril, falar sobre os benefícios do temor de Deus na vida do crente. E nós falamos sobre esse assunto ali na igreja sede, né, no culto de doutrina, não lembro a data exata, mas foi no mês de abril. E hoje me veio ao coração, irmãos, ler esse texto de Provérbios capítulo 8, que fala sobre a excelência da sabedoria, como se a sabedoria tivesse se personalizado e estivesse conversando conosco, a própria sabedoria. E dentre a conversação, então a sabedoria diz assim para nós, crentes: o temor do Senhor é aborrecer ou odiar o mal. Eu sempre uso a expressão assim, irmão, temer a Deus é amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. É fundamentado nesse e em outros versículos das Escrituras Sagradas. Amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos. Se você parar e olhar as Escrituras, todas as vezes que alguém deixou de agradar a Deus, ele estava deixando de temer o nome do Senhor. Deixando de temer a Deus. No caso do bezerro de ouro, que feito por Arão lá e seus companheiros que o pressionaram, o caso do pecado de Adão e Eva, de Acã, todos eles, foi porque amaram coisas que Deus estava odiando naquele momento, que Deus não queria, aborrecia a Deus. Então, aquilo que aborrece a Deus deve também nos aborrecer. Aquilo que agrada a Deus também deve nos agradar. E então, irmãos, algumas pessoas, por conta dessa questão assim de pecado, castigo, aí elas têm a palavra temor só no conceito assim de um extremo medo. Não é medo de Deus, é amar o que Deus ama
e aborrecer o que Deus aborrece. Você viver para agradar a Deus. É claro que todo pecado, ele tem consequência. Todo erro tem disciplina, irmãos. Gera disciplina. Gera um castigo. Né? E, claro, nós temos o medo do castigo? Temos. Mas nesse sentido em que a sabedoria está nos ensinando em Provérbios capítulo 8, nesse sentido aqui, esse temor que está aqui escrito, em mais outros versos, no próprio livro de Provérbios, está querendo dizer que é uma reverência, é um respeito, é adoração a Deus. O medo, por outro lado, é uma inquietação, né? É um susto, é um pavor, que todos nós temos, né? Por conta até da questão da natureza pecaminosa. Se não fosse pecado, não sentiríamos medo. Nós trabalharíamos, lembra quando Adão e Eva viviam no paraíso antes de cometerem o pecado, que depois do pecado perderam o paraíso. Até porque com o pecado, irmão, não existe paraíso. Né? Então, aí perderam o local de bênção de Deus por conta do pecado. Por quê? A partir daquele momento, ele diz, eu tive medo. Eu estava nu, tive medo e me escondi. Antes não tem referência de medo. Ele estava trabalhando perto de serpente, de leão, os mesmos animais que hoje são ferozes, estavam lá, ele não tinha medo. Então, hoje, nós temos medo, porque o medo é uma insegurança, o medo é uma inquietação, um susto, né? Que, em certa dosagem, é até bom para a gente se proteger, já que nós não confiamos 100% em Deus. Então, nós temos que ter essa dosagem de medo para a gente se precaver de algumas situações. Então, dentre inúmeros benefícios, dentre inúmeros, irmãos, que nós podemos encontrar ao longo das Escrituras Sagradas, chamados benefícios que o temor a Deus pode produzir na vida de um crente, o temor a Deus, nós destacaremos apenas alguns por conta de espaço que temos de tempo. Né? Quais são esses benefícios que são destacáveis nesta hora para nós vivermos uma vida de maior temor de Deus, aquela reverência, aquele respeito, né? Aquela coerência com as Escrituras Sagradas. Primeiro grande benefício, irmãos, que eu considero assim para a vida de um crente que teme a Deus, numa pessoa que tem o temor de Deus, é a libertação de maus hábitos. Os irmãos sabem que a nossa vida ela é pautada por hábitos. Nossa vida é pautada por hábitos, sejam bons ou maus. A gente se habitua a fazer as coisas. Já percebeu que, às vezes, nós fazemos determinadas coisas automaticamente? Nós nem sentimos que estamos fazendo por hábitos. Nós acostumamos, né? E nós nos habituamos a fazer as coisas no automático. Então, quando nós falamos disso, estamos falando de mudança de maus hábitos. Olha o Salmo, por exemplo. Agora vamos ler alguns versos das Escrituras, alguns versículos. Salmo, por exemplo, de número 19. O 19, verso 9. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Então, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, olha, o temor do Senhor é limpo. Se tememos a Deus, olha um benefício que temos. Por isso que o crente, inexplicavelmente, ele, quando se entrega a Jesus, torna-se crente, né? Ele podia até ser gente boa lá fora, antes de Cristo. Nem todo mundo que está sem Cristo é gente ruim. Uma boa parte das pessoas com quem convivemos, eu quero dizer que acho que a maioria é gente boa, que convivemos. Agora, irmãos, quando essa mesma pessoa que está lá fora, ela se entrega a Jesus, aí nós falamos assim, a vida da pessoa mudou. Por que mudou? Porque o temor do Senhor é limpo. A pessoa começa a temer a Deus, aí onde entra, a gente cantava quando criança, irmãos, hoje a criança não canta hino de criança, né? Dificilmente, né? Às vezes ainda canta, Deus é grandão,
Tal, mas a maioria não canta mais hino de criança. Então, quando era criança, a gente cantava quem teme a Deus não mente. Mudou ou não mudou? Quem teme a Deus, irmãos, não tem hábito de mentira. Porque a mentira também é um hábito, um mau hábito. Tem pessoas que não sabem viver sem mentir. Não sabem, meu Deus, para que mentir? Se você pode viver sem mentira. Aí tudo que a pessoa faz, se ela for comprar um pão na padaria, que é só você dar a tua moeda lá, a tua nota, e pegar o pão e pronto. Mas tem que contar uma história se encontrar alguém no caminho. Tem que inventar alguma coisa, a fazer aquele floreado, para dizer que a ida à padaria foi mais importante, né, para aquela pessoa do que para qualquer outra. Irmãos, você cria hábito de mentir. Eu não vou falar para denegrir mais, até que já morreu, mas nós tivemos um irmão, a Ruth já riu, né? O Kelvin chegou aí. A Ana também conheceu, né? Ele morreu bem depois. Irmão, ele tinha um hábito de mentir. Aliás, tinha dois, né? Tinha dois. E um, ele falava assim, olha, às vezes eu minto tanto que às vezes eu acredito na minha mentira. Eu não sei, eu fico confuso se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Ele se confundia se estava mentindo ou falando a verdade. Como pode, irmãos? Porque tudo que faz tem que mentir, irmãos. Fez um passeio, irmãos, se foi frustrado, diga às pessoas, né? Como é que foi lá? Olha, deu ruim, rapaz. Estourou o pneu, dinheiro acabou, entendeu? A comida era ruim, mas não tem que mentir para poder estar sempre superior. E você percebe que o verso 13 que nós lemos, que Deus, além de odiar o mal, ele também odeia, irmãos, a soberba, a arrogância. O temor do Senhor é limpo, irmãos. O crente não tem por que mentir. Pelo contrário, Jesus, no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu São João, ele dizia aos seus discípulos, ensinando e fazendo um paralelo com os fariseus, que não estavam temendo a Deus, eram religiosos, mas não tinham temor de Deus. Aí ele disse assim, olha, vós tende por pai o diabo, que é um mentiroso, é o pai da mentira. E disse para os demais, conhecereis a verdade vos libertará, irmãos. E se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem vivia na mentira não mente mais. Quem teme a Deus não mente. Quem teme a Deus não engana os crentes. Era o mesmo louvor lá. Irmão, muda de hábito. Quem teme a Deus trabalha. Quem teme a Deus não vive de migalha. Quem teme a Deus trabalha, irmãos. Tem pessoas que não têm hábito de trabalhar. Você já viu que tem pessoas? Sabe que eu fico assim, meio que doente com isso? A pessoa sai de casa, a pessoa está na rua. Aí você volta por alguma razão no meio do dia, a pessoa está no mesmo lugar. Tu sai de novo, ela está lá ainda. Aí quando você volta à noite, para o trabalho, à tarde, final do expediente, a pessoa está lá ainda. E quando eu saio da loja ali, vou no mercado, alguma coisa assim, passo na praça, gente, o que tem de homem sem fazer nada? Aí fala, ô, meu amigo, tudo com aquela cara de cachaceiro, de gente que está cansado de dormir, que o olho já está esbugalhado. Irmãos, se tivesse o temor de Deus, trabalharia. Ah, mas é aposentado. Meu Deus, não tenho o que fazer em casa? Não acredito. Não acredito, irmãos. Porque uma pessoa que trabalha, quando ela aposenta, pelo menos, ela se torna síndico em casa. Tem tanta coisa para fazer, irmãos. É manutenção daqui, é um vazamento daqui, é um pinga na torneira,
é o chuveiro que tem que trocar resistência. Irmãos, quem teme a Deus trabalha, irmãos. Muda de hábito. Muda de hábito. Porque a pessoa que tem o temor de Deus, irmãos, ela não consegue ter aqueles maus hábitos. Ah, eu vou ficar ali, ficar à toa. Fazer o quê? Lembra quando Jesus falou assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Temor de Deus, irmãos, nos impulsiona. Temor de Deus, ele liberta. Temor de Deus é limpo, transforma vidas. Quem teme a Deus, irmãos, é liberto de muitos atos pecaminosos que, sem o temor de Deus, o homem comete. Olha, lê capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Os homens, por não temerem a Deus, eles mudaram até o seu comportamento natural de homem e mulher. A gente fica numa briga, numa contenda. Irmãos, tudo que está acontecendo na sociedade moderna, sociedade atual que estamos vivendo, aconteceu no passado. E não acontece só no Brasil, acontece em todo mundo. Mau comportamento. E o que gera esse mau comportamento? A falta de temor de Deus. Porque se o ser humano temesse a Deus, ele mudava o comportamento. Porque quando se teme a Deus, a pessoa logo pensa assim, não importa se ele está me vendo ou não. Deus tem os seus olhos como chama de fogo. E aquilo que o homem semeia é aquilo que ele colhe. Então, o temor de Deus muda maus comportamentos. O temor de Deus, irmãos, faz com que a pessoa evite contenda, dissensões. É o temor de Deus. Quem teme a Deus, ainda o Corim falava, não fala mal dos crentes. Não fala de ninguém, mas o autor lá estava puxando brasa para a sardinha dele, né? Ele é crente. Então, irmãos, quem tem temor de Deus, não empresta a sua boca para o diabo, não calunia. Tu já percebeu que lá em Provérbios, capítulo 6, os últimos versos de Provérbios, capítulo 6, tem umas coisas interessantes ali. Faz favor. Capítulo 6, obrigado. A palavra do Senhor diz assim, Provérbios, não é capítulo 6, não. Me ajuda aí vocês agora. Não, 6:19, né? Tá, é porque eu falei os últimos versos. 6:19, Então está aqui, o coração que maquina pensamentos viciosos. Sim. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Eu disse que a falta de temor a Deus é que faz o aborrecimento a Deus. Quer dizer, temer a Deus é amar o que Deus ama e aborrecer o que Deus aborrece. Então, 6 coisas que aborrecem o Senhor. Ou se aborrece o Senhor, irmãos, o crente tem que mudar esse hábito. Aí, são 6 coisas que ele diz aqui, olha quais são. A 7ª, a alma dele odeia, abomina. Então, a primeira, olhos altivos. Que isso, irmãos? Olhos altivos. Tem pessoas que elas se sentem superior às outras pessoas. Às vezes até pelo fato de ser crente, sabia? Ou por Deus ter dado um dom confiado, um dom à vida dele que não confiou ao outro. É tipo assim, eu tenho 5 talentos, você tem 2. E você que tem 1, pior ainda. Não, irmãos. A distribuição de dons e talentos é de acordo com a vontade do Senhor. Agora, não é de acordo com a qualificação da pessoa. Ele é quem resolve distribuir dessa forma. Porque aquele distribui, ele qualifica. Não é porque eu sou qualificado.
e aquele é menos qualificado. Negativo, pode ser o inverso. Porque quantas de nós já tivemos pessoas junto conosco que não tinham humanamente qualificações e eram extremos em uso, em ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E ainda tem assim. Agora, olhos altivos, irmãos, quem teme a Deus não tem olhos altivos. Se você tem alguém, seja líder ou não, está junto contigo, que os olhos dele são altivos, falta temor de Deus na vida desse crente. Porque o temor do Senhor é limpo. Olha, nós já falamos sobre isso aqui, mas está aqui, ó. Olhos altivos, língua mentirosa. Irmãos, Deus odeia a mentira. Odeia a mentira. Língua mentirosa, como já falamos, não vamos fazer comentário. Mãos que derramam sangue inocente. E o coração que maquina pensamentos viciosos. Porque pensamentos, hoje, são práticas amanhã. Você maquina um pensamento, amanhã são maus hábitos. Lembra que eu falei, às vezes a gente faz coisas no automático. É ou não é? Faz no automático. Você nem percebe o que está fazendo, já faz aquilo tantas vezes que vai no automático, né? Um palavrão, por exemplo. Pessoas que falam palavrão. Tu fala, meu Deus, o cara não respeita, né? Fala na frente de crianças, de mulheres, se bem que hoje as crianças também estão... faltou temor, porque também as mães, já perceberam, eu já falei isso aqui uma vez. As mães vão para a rua com um filhinho pequeno, filhinha da altura da perna dela. A mãe com um shortinho desse tamanhozinho. Que moral tem? Que moral tem? É inconcebível, irmão, na mente de alguém que teme a Deus. Está entendendo? Aí vai o pai e vai também com o seu shortinho e ainda sem camisa para a rua. Que moral tem? Como está formando o caráter dessa criança? Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém, mas o temor de Deus e a Deus nos livra de maus hábitos. A gente não anda indecente, procura andar decente, porque moralidade. Nossos filhos precisam ver em nós exemplo. Mas eles erram. Pode errar, mas eu quero que eles errem, mas que não fale lá, aprendi isso com meu pai, aprendi com a minha mãe. Que eles errem, mas na hora da cobrança de Deus, que eles não tenham coragem de falar assim, Senhor, tu viu que eu aprendi com meu pai. Não. O pai anda correto, a mãe anda correto. Então, os filhos precisam andar correto. Qualquer coisa que passa disso é procedência maligna. Então, que moral tem? Eu fico olhando, sabe, gente? Passa assim na rua, pessoa indecente com uma criança inocente. Inocente, irmãos. É inconcebível, irmãos. Agora, se você teme a Deus, você tem respeito, porque o temor do Senhor é limpo, tá? Então, o apóstolo Paulo fala sobre o temor de Deus na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Não vamos ler os versículos, são os 3 a 8. Mas ele fala assim, fugir da prostituição. Que a prostituição que ele está falando aqui são esses maus hábitos, que hoje é pensamento vicioso, amanhã é prática de vida. Começa aqui, ó. Por isso que o apóstolo Paulo, ele falando, agora aos Colossenses, aos Filipenses, ele falou assim, irmão, tudo que for justo, honesto, puro, amável, se for tiver algum proveito nisso, isso ocupa os vossos pensamentos. Que é o pensamento vicioso, irmãos. Hoje é um pensamento, amanhã é prático. Uma árvore, ela não cai assim da noite para o dia, não. Aí você vê lá a pessoa, aí tu fala, meu Deus, a árvore caiu. Já vinha sendo serrada todos os dias.
Depois tu só vê o tombo ou quando vê assim, tá, tem alguma coisa diferente, não existe mais a árvore. O dono estava lá serrando devagarzinho, não tem pressa. A vida do crente também. Tu fala, o crente caiu. Ele caiu porque ele já estava brigando em pensamentos viciosos. Aí ele vai sendo cerrado. Satanás não tem pressa. Aí vai cerrando ele toda hora. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, depois ele, tombou. É assim que se começa vício. Em qualquer modalidade. Ninguém começa cheirando 1 quilo de pó. Ninguém começa fumando uma carteira de cigarro. Como? Começa? Começa como? Começa com 1. Aí vai começando, vai gradativamente aumentando os seus maus hábitos e daqui a pouco está totalmente perdido. Irmãos, esse é um benefício, libertação de maus hábitos. Todos nós que aqui estamos, que já conseguimos nos libertar de maus hábitos, estamos lutando para manter os bons hábitos e adquirir cada vez mais hábitos melhores para agradar a Deus, para sermos agradáveis aos olhos do Senhor. Não é coisa fácil, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Nós temos isso como benefício do temor de Deus. O dia que eu parar de temer a Deus, o dia que você começar a brincar com Deus e a não ter mais temor do que Deus fala, pode acreditar, maus hábitos retornarão à sua natureza e daqui a pouco você está no mundo. Tudo é falta de temor. Qualquer desvio, a pessoa pode colocar a culpa no pastor. O pastor também, aquele pastor lá não dá, aí vai desviar. Não, falta de temor a Deus. Falta de temor a Deus. Porque, irmãos, se quem tem temor a Deus, ele suportou fio de espada, suportou enforcamento, prisões, suportou pedradas, chicotadas, suportou uma série de coisas, não vai suportar porque o pastor falou alguma coisa que te desagradou? Claro que suporta. Quem tem temor a Deus, irmãos, a probabilidade dele desviar é mínima. Agora, se não tem temor de Deus, aí só arrumar uma desculpa, porque não tem coragem de dizer assim, eu não quero mais ser crente. Pelo menos nisso, Judas foi corajoso. Levantou-se, foi e vendeu a Jesus, acabou. Isso é hombridade. Agora, não botou a culpa em ninguém, colocou? Não, estou saindo que eu não gostei de Pedro, daquela atitude dele que ele fala demais. Negativo. Ele saiu porque Satanás entrou nele. Ele fez um acordo com Satanás. Então, segundo benefício que nós podemos citar, é que produz a prosperidade em nossas vidas. Irmãos, quem teme a Deus é próspero. Quem teme a Deus é próspero. Tá? O temor de Deus produz prosperidade em nós. O Salmo 128, que já até pregamos ele aqui sobre a família, caiu carteira aí. O Salmo 128, ele diz assim, começa, assim é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, é consequência, tá? Não tem como uma pessoa falar que teme a Deus e não anda no caminho do Senhor. Que tem de gente agora enganado por Satanás, que ele está dizendo que teme a Deus e não quer andar no caminho do Senhor. Ele não anda mais no caminho do Senhor, não evangeliza, ele não cultua, não adora o Senhor, não contribui no reino de Deus para nada, nem financeiramente, aliás, nem com a sua presença, muito menos financeiramente. Não contribui com nada no reino de Deus e diz que teme a Deus. Como? Quem teme a Deus, irmãos, anda no caminho do Senhor. Porque esse caminho é um caminho reto. E interessante que a Bíblia fala que nem os loucos errarão. Quer dizer, o camarada que é destituído de saúde mental, ele tem mais acerto no caminho do Senhor do que muita gente que diz que não é louco, que não é doido. Por quê? Porque o temor de Deus, que é o princípio de todas as coisas, da sabedoria.
Então, olha, a prosperidade em nós. Provérbios 22, o verso de número 4 diz assim, ó: o galardão da humildade, galardão, olha, galardão é presente, tá, gente? Galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Temor do Senhor, irmãos, produz prosperidade à vida do crente. Eu não estou falando de riquezas, acúmulo financeiro. Não estou falando de acúmulo financeiro. Eu estou falando de você ter tudo o que você precisa, porque Deus supre todas as nossas necessidades. Se você entender que são riquezas, você percebe lá em Lucas capítulo 12, um homem que ficou muito rico, muito, mas muito rico, que ele falou assim: agora minha alma, fica tranquila, que você pode viver o resto da vida com isso aí. E olha, era para muita coisa, ele falou que é o resto da vida, não é igual a gente não, que fala assim: olha, fiz a minha conta e o que eu tenho guardado dá para eu viver o resto da minha vida. Mas aí tem que morrer quando? Depois de amanhã. Não, ele por muito tempo mesmo, ele fez a conta, ele podia viver aí mais para frente, aí de repente chegar a 120 anos, dava para ele viver sem trabalhar. O Senhor chamou ele de louco, porque ele não temia Deus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, que tens preparado para quem será? De repente, Deus ia deixar para alguém que ele menosprezou. Porque Deus, irmãos, ele é o dono do ouro e da prata. Deus é dono de todas as coisas. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, tudo que pertence ao Senhor é direito nosso, é nossa herança. Agora, só que o Senhor nos dá gradativamente, suprindo todas as nossas necessidades. Por isso que a bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor é que enriquece. Ele te dá porque você sabe administrar. Ele te capacitou para isso. Mas dá gradativamente. Você não precisa ter um acúmulo, uma caixa forte. Não precisa ter várias caixas fortes para poder criar avareza no seu coração. Você precisa ter a bênção de Deus. Só isso. Trabalhar e conquistar dia após dia.